Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou mostrar todas as novidades de celulares intermediários e até de entrada que a Motorola apresentou para a imprensa alguns dias atrás e hoje nós podemos já divulgar imagens deste evento. A ideia aqui, como vocês sempre me pedem, né, é fazer aquele vídeo com a íntegra do evento para vocês conhecerem os detalhes das vozes dos próprios executivos da marca. Vamos nessa? Então vamos lá. Então é isso, gente. Lançamento de portfólio, trazer novidades para vocês, mas principal. Primeiro aparelho que eu vou apresentar para vocês é o Moto G73 5G. Tá? Onde o grande destaque desse aparelho é exatamente o que vocês estão vendo, né? Com a melhor foto. Mas, somente uma observação. Toda vez que a gente fala de aparelho 5G, não sei se vocês vão lembrar das nossas últimas conversas, né? Mas na verdade, toda vez que a gente fala de 5G, aqui no Brasil, você lembra de o quê? DSS, NSA, SA, modo. Então assim, desde quando a Motorola, né, a gente começou no último lançamento da família Edge, aquele discurso se aplica para cá também, tá? Dentro da família Moto G, deixe que a Motorola se preocupe com isso. Então o telefone sempre vai estar oferecendo para o consumidor a melhor conexão disponível. Se ela é SA, se ela é NSA, se ela é DSS, se ela é 4G, poxa, o telefone faz um cálculo de qual é a melhor conexão e oferece para o consumidor. Bom, é isso. Então, tudo que eu vou conversar sobre 5G, eu vou ficar repetindo esse discurso, mas exatamente essa premissa da Motorola, oferecer sempre a melhor conexão. Tá? E aí agora voltando para o aparelho para falar o grande destaque das suas câmeras. Né? Então, poxa, quando você olhou a primeira imagem, você vê que o aparelho ele tem um aparelho de câmera dupla. E o nosso primeiro sentimento acaba sendo, poxa, se eu tenho uma câmera dupla, ele tem menos experiências. Mas não é o caso. O que a gente já vem conversando também em alguns eventos é que a tecnologia dos sensores está evoluindo e crescendo, e o mesmo sensor ele pode fazer mais de uma função. E aqui realmente vem o grande benefício de você ter esse tipo de sensor que a gente escolheu, que ele é um sensor de 8 megapixels, né? Aqui falando um pouco do sensor secundário, que ele vai te oferecer uma experiência ultrawide, ele vai te oferecer experiência no modo macro, e ele também é o sensor que te auxilia no modo retrato. Tá? Então, aqui quando ele combina com o sensor principal, então ele faz todo esse benefício, ele entrega todo esse recurso para o consumidor. E aqui, só para completar o leque de especificações, estamos falando de um produto com uma câmera de selfie de 16 megapixels. Mas, voltando para o sensor principal, quando a gente fala exatamente sensor de 50 megapixels ultrapixel, o que isso significa? Tá? Então aqui realmente está falando do tamanho físico do sensor, tá? Porque se você compara com a geração anterior, ele aumenta uma vez e meio isso, e aí qual que é o grande benefício de você ter um sensor maior? O seu sensor consegue absorver mais luz e com isso você tem uma qualidade de imagem superior, principalmente nos ambientes de baixa luminosidade. Tá? Então essa é a grande proposta desse sensor que tem tecnologia ultrapixel, que é algo que, assim, se a gente for comparar com esse tamanho, é algo que estava presente muito mais na família Edge, e agora vindo aqui que está presente dentro da família Moto G. E aí quando você faz esse paralelo, entrando aqui no processador, então aqui a gente está trabalhando com o processador da MediaTek, o D930, e antes de falar tecnicamente sobre isso, mas fazendo uma associação com a câmera, o grande benefício é o quê? Hoje o consumidor, o que ele quer? Ele quer pegar a sua câmera, focalizar e tirar foto. São poucos os consumidores. Ficou aquela emoção, né? Não pode ser improvisado ali tudo. Então o consumidor, o que ele quer? Ele quer focar e tirar foto. Tá? E aí onde entra o processador nisso aí? Ele entra com a inteligência artificial, para ele identificar o ambiente e já faz a sugestão para o consumidor, para ele já ir um clique, estar no modo que ele precisa e não tendo que acessar alguns menus, mesmo que a gente ofereça
um menu intuitivo, algo que facilite o consumidor, mas é muito mais fácil. Quando já vem uma mensagem, identificamos um rosto só na foto. Você não quer mudar para o modo retrato, que fica melhor? Poxa, aí você clica, concordo, pronto. Muito mais fácil do que você ficar buscando essa opção no menu. Então esse é o recurso dele, super avançado em inteligência artificial, processamento, resultados, tudo vocês podem até comparar esse processador, sendo um dos primeiros no mundo a ter, né, o nosso aparelho, esse modelo. Então procurem lá, olhem para ver todo esse análise de AnTuTu, dispositivo, né, teste de bancada que a gente fala, para ver isso aí, num dispositivo que vai estar junto com uma memória de 8 GB de RAM. Então é realmente para oferecer todo esse melhor benefício consumidor, benefício para o consumidor, e completando, né, parte de memória aqui, falando de uma memória de 128 GB de armazenamento. E aí, a gente migra para a experiência de tela. Então aqui falando de uma tela de 6,5, Full HD Plus, com taxa de atualização de 120 Hz, então aquela maior fluidez de tudo aquilo que você está executando, mas algo que a gente fala muito, explora bastante, vocês me ouviram já repetir isso algumas vezes, que a parte de entretenimento da Motorola, a gente quer sempre muito casar a tela com o áudio, que é para realmente o consumidor ter toda essa experiência imersiva. Então é isso, ter uma tela com taxa de atualização, ter a resolução Full HD, mas também ter o benefício de alto-falantes estéreo para você ter todo esse recurso. E a gente oferece para o consumidor a tela, parte visual, você tem na parte sonora, você tem o benefício via hardware e via software. Então o aplicativo do Dolby Atmos para realmente te auxiliar, para você escolher o seu perfil da música, tudo isso que você quer ouvir certinho os seus conteúdos. Toda vez que a gente fala de carregamento e toda vez que a gente fala de família Moto G, associe diretamente com o Turbo Power, né? Então aqui, para esse produto, já fazendo essa associação com um carregador de 33 watts, então tendo também esse benefício, esse saldo para o consumidor. E acho que um outro destaque é o lançamento do produto já com o Android 13. Então, tudo que o Android 13 traz de novidade, né, o que você tem, por exemplo, aquela customização, você estava dando exemplo de som, né, então fica aquelas, as ondas, né, à medida na barra de notificação, quando você tem algum som, alguma coisa sendo tocada, ou a nova maneira que o Android 13 oferece para você desligar o seu aparelho, né, que aí você faz com o botão de power e o volume para cima, ou você desliga via menu, que é essa que o próprio Android implementa para você desligar. Você tem todos esses benefícios. Então, os nossos aparelhos já saem para a última versão do Android. Tudo que a gente oferece de customização, então tudo dentro do nosso MyUX. Então, se você quer mudar seu ícone, expor, todo esse benefício. E a pergunta que vocês sempre fazem, poxa, e a parte de atualização? Né? Então, é um aparelho que já sai com a última versão do Android, com uma atualização garantida, OS Upgrade e 3 anos de atualização de segurança, de pacote de segurança. Então, esse aí é a estratégia, a implementação presente para os aparelhos da família Moto G. E aqui um resumo, né, de todas as especificações do produto, de tudo que a gente tem. Aí só para finalizar, né, obviamente pelo numeral dele 73, então tem NFC, tem a presença da digital na lateral ali do dispositivo, e cartão de memória expansível até 1 TB. Ok? Então falamos do 73 5G, um segundo movimento, o Moto G53 5G. Então, qual que é a grande proposta? É a grande proposta de você deixar o 5G ainda mais acessível. E aqui uma observação. Lógico que uma nova tecnologia, para você deixar ela mais acessível, você acaba precisando ter algumas decisões, né, dentro das especificações do produto para tornar ele mais acessível, mas mantendo algumas premissas que a gente acha essencial para o consumidor. Tá? Então essa é exatamente com essa proposta que eu gostaria de apresentar e explicar para vocês. Então na parte de câmera, mantendo a experiência de você ter um sensor de 50 megapixels, e aqui com a tecnologia quad-pixel presente, aquela que combina 4 para formar um pixel maior, então tudo isso que vocês conhecem no detalhe, e um segundo sensor que te oferece experiência macro. Tá? Então, poxa, mas por que eu optei por colocar um sensor macro?
Isso, através das nossas pesquisas, de tudo que a gente entende, é o que o consumidor evolui, aprendendo, gosta de postar, é aquilo que a gente... Poucas pessoas que ainda não usaram, quando começa a usar, se apaixona, gosta de ficar tirando foto de próximo de qualquer objeto que está ali presente. Então é isso que a gente entende e o consumidor pede e gosta, a gente está implementando. E aqui, só para fechar, né, na especificação técnica, uma selfie de 8 megapixels, mais experiências como Night Vision, captura dupla, isso que a gente vem lançando nos nossos últimos aparelhos, segue presente no dispositivo para ele ter essa experiência mais completa na parte de câmera. O segundo sensor tem quantos pips? 2 megapixels. Ele faz vídeo de SOC também? Sim, ele faz, ele auxilia. Tá? Aqui, o que a gente faz? Tudo aquilo que a gente mencionou na parte de performance, de 5G, então é um processador aqui trabalhando com o Snapdragon 480 Plus, então você tem esse benefício. Tudo que eu falei das bandas se aplica também para esse dispositivo, combinando 4 GB de RAM com 128 de armazenamento interno. Tá? Display, aí aqui oferecendo uma experiência HD Plus com 90 Hz de taxa de atualização, então é isso que você vai oferecer para o consumidor numa implementação de layout bem elegante. Então, mesmo sendo essa implementação de tela, sigo com a implementação do Rolling Display, que deixa uma tela mais premium e não uma implementação com notch, né? Então você dá esse destaque visual mais premium para o seu aparelho. E mais uma vez, tudo aquilo que eu mencionei de entretenimento, o que ele te oferece de áudio também aqui com alto-falantes estéreo para você toda essa parte imersiva de som tá aqui. E num grande destaque, oferecendo também um carregamento Turbo Power de 20 watts, então em poucos minutos vai te entregar horas de uso. Mais um detalhe em que a Motorola, que é algo que a gente vem batendo bastante nos nossos anúncios, é uma preocupação que a gente tem com a parte visual do produto, que eu quero encantar o consumidor, não só com os recursos, mas também com a beleza. Isso a gente acha que é uma premissa nossa e algo que, assim, o aparelho precisa ser bonito, precisa encantar. Então vocês vão ter a oportunidade de visualizar os produtos, então quero ouvir de vocês, feedback aberto mesmo, se realmente tudo que a gente está trabalhando é para encantar o consumidor. Não é para ser aquele acabamento de plástico na parte de trás que não encanta, não. É todo um trabalho para deixar ele para encantar o consumidor, para trazer toda essa beleza. Identificando muitas vezes, você bate o olho no dispositivo, ele é dessa marca, ele é dessa franquia, nossa, ele se parece muito mais com um Edge, né? Então é realmente para dar esse salto ainda mais no acabamento do dispositivo. Tudo que eu mencionei da parte do Android, ele também lança com o Android 13, ele também tem uma atualização garantida e ele também tem 3 anos de pacote de segurança, todos esses benefícios implementados. E para encerrar, eu gostaria só de uma atenção especial para vocês, nesse slide aqui, muito mais para esse ícone aqui, voltado, tá? Que é a parte que é um dispositivo onde estamos implementando o eSIM. Então ele é um produto dual chip. Então ele suporta um cartão físico, ele suporta a bandeja, tem suporte também ao cartão de memória micro SD e ele tem um outro chip via eSIM. Tá? E por que isso é importante? É uma tecnologia que a gente está olhando, está crescendo, é algo que está presente muito mais no mundo super premium, super flagship, mas é algo que com o passar do ano, principalmente com a implementação da tecnologia 5G, existe para algumas operadoras a necessidade de você oferecer e disponibilizar o serviço 5G SA da mudança do SIM card. Tá? E aí muitas vezes você vai precisar ir para a loja, vai precisar isso, e o eSIM, ele é para facilitar essa vida, onde você simplesmente tendo acesso ao seu consultor, você recebe o QR Code, você baixa aqui e o serviço já está implementado. Tá? Então é para ser uma evolução de tudo isso, e a Motorola, poxa, sempre é uma evolução, é algo que realmente a gente observa das conversas
isso aqui é algo, gente, que eu não estou tomando a decisão de aventureiro. Houve toda uma conversa com as operadoras do Brasil, não somente no Brasil, isso é um alinhamento global. Vê todo mundo, poxa, então vamos fazer esse exercício, por quê? Você só vai entender se essa grande escala está de acordo quando você coloca em produto de uma gama mais intermediária, para você ter um número maior. Então essa é a grande proposta também de oferecer o eSIM para os consumidores. O 53 também tem? Não, esse está no modelo 53 específico, tá bom? Quando você segue fazendo a associação e a comparação, então aqui a gente também trabalha com o processador da MediaTek, tá? O G85, e aí também, mas tem pedido para vocês, podem verificar exatamente nos aplicativos de teste de bancada o salto de performance que esse processador entrega comparando com a geração anterior. Tá? Então, o que estava presente no G22 também era o MediaTek, o G37, e agora evoluindo para o G85 você tem esse salto. Também aqui fazendo toda a associação com 4 GB de memória RAM, 128 de armazenamento interno. Então você tem todo esse benefício, todo esse visual num aparelho onde, mais uma vez, né, todo o layout, toda a implementação, toda a identidade visual traz todo esse sentimento premium para o seu aparelho. Mas não fica somente nisso daí, tem mais um aparelho, ele não está presente dentro da família Moto G, ele é um aparelho da família Moto E, então trazemos aqui o Moto E13, mas também, tudo aquilo que eu mencionei, fortemente a Motorola pensando em beleza, em elegância, tem um aparelho fino, que é algo assim, para realmente um mercado de entrada, é algo que faz a diferença, né? Algo que a gente quer se destacar com isso, então todo o trabalho para realmente trazer esse aparelho onde você pense em todos os elementos, harmonizando o posicionamento da câmera, de novo, identidade visual, marca Motorola, ter ali aquela implementação onde você tem todo esse recurso, tudo isso sendo pensado e implementado no seu aparelho, numa tela de 6,5 HD, e assim, tendo recursos como o modo noturno, então o fato dele ser um aparelho de entrada não significa que eu tenho que acabar eliminando alguns recursos que possam impactar na performance, senão a gente segue essa implementação implementando todos os recursos disponíveis num aparelho onde ele tem a disponibilidade de você ter o software do Dolby Atmos, tá? Mas aqui não é um som estéreo, tá? Mas você tem essa opção de você oferecer a customização via software, tá? No aparelho com uma bateria de 5.000 mAh e aqui presente um carregamento rápido de 10 watts para fazer a carga do seu dispositivo, então fazendo toda essa combinação num aparelho que oferece um processador octa-core, e aqui a gente está trabalhando com um ISOC T606, num aparelho que tem o Android 13 e o Android 13 Go. E aqui mais uma vez, destacando, o telefone ele já sai com o Android mais novo. Tá? Então ele já tem esse recurso. Então, uma maneira que a gente pensa, se já está disponível, eu vou colocar em todo o meu portfólio, então está aqui também no nosso aparelho de entrada. Ele vai ter dois tipos de configuração de armazenamento, ambas as implementações com Android Go, então você pode ter uma configuração de memória 232 ou a configuração 464. Tá? Então as duas possibilidades aí de memória no seu dispositivo. Ok? Então, algo que o aparelho tem esse design, então, mas por exemplo, na nossa comunicação, ele é um aparelho com câmera traseira simples, uma câmera de 13 megapixels, ele tem uma selfie de 5 megapixels, é realmente para fazer todo esse processo. E um outro destaque, né, comparando aqui, algo que é difícil de você encontrar no telefone de entrada, é a conexão dupla de Wi-Fi. Normalmente os telefones no segmento de entrada eles só possuem conexão de 2.4. Esse aparelho não, ele é 2.4 e 5. Então também tendo esse recurso, esse benefício, oferecendo mais essa experiência para o consumidor. Tá bom? Então são esses 4 aparelhos que eu gostaria, né, que nós apresentamos para vocês. E agora o grande momento para a gente passar, né, toda a parte de disponibilidade e preço de cada um deles. Tá?
Então, iniciando pelo Moto G 53 5G, ele vai estar disponível nas cores grafite, rosé e prata, e o preço é 1.899. Tá? Então esse é o primeiro dispositivo para vocês. O segundo, o Moto G 23, também em 3 cores. Ele é grafite, branco e azul, e ele também disponível por o preço de 1.599. E o terceiro aparelho, o Moto E13, também em 3 cores, grafite, verde e off-white. E aqui são 2 preços, né, mediante a sua configuração de memória. Então, com a memória 232.999, 464.1099. Tá? Então, essas são as 3 aparelhos com disponibilidade e preço. O Moto G73, ele vai estar disponível nessas 2 cores, azul e branco, só que ele vai estar um pouco mais para frente. Então o preço dele a gente ainda vai manter uma surpresa para vocês, né? Só para a gente manter a amizade e o diálogo nas próximas semanas. Tem que ter, né? Pô, sim, essa isso, né? Poxa, vocês vão mandar mensagem para a FLA, fica bom, vocês vão falar então, que a gente segura isso aí um pouco. E agora tem como Compensar, né? para compensar tudo isso. E agora também uma outra novidade para vocês, tá? Na verdade, nós anunciamos agora 4 aparelhos do nosso portfólio, mas eu tenho uma 5ª novidade para vocês. Essa novidade eu vou acabar contando por quê? Na segunda-feira vocês vão receber um press release. E poxa vida, vocês estão aqui. Eu não conto a coisa, chega na segunda-feira, pô, a gente estava lá, por que não avisou, né? Pô, fica segurando o negócio. Não, então já fiquem cientes disso. E o nosso aparelho, o Moto E22, ele vai receber uma edição turbinada. Tá? Então é um modelo que já é comercial, já sabe. Porém, agora ele recebe uma versão 428. Então, a família Moto E recebendo também esse carimbo, recebendo também essa disponibilidade, e esse aparelho vai estar disponível por 1.299. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo com as novidades da Motorola. Espero que vocês tenham gostado. E a ideia é sempre ter mais opções, melhores celulares de todas as marcas, e é muito bom ver concorrência, né? Isso eu acho que é o mais interessante dessa história toda, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.